Ok, na aula anterior que a gente gravou aqui sobre funções, a gente fez um vídeo aqui de introdução, uma breve introdução do que seria uma função, esse ente matemático que a gente chama de função. Até agora a gente só lidou com números e expressões algébricas, né? E agora a gente começa a lidar com algo que talvez seja um pouco mais complicado, que seriam relações entre essas expressões algébricas, relações entre esses números ou associações, que é o que a gente chama de função. Ok? Então, mais geralmente a gente viu essa ideia de você fazer uma associação entre um determinado conjunto, que é o que a gente chama de das entradas. Então, aqui é o conjunto das entradas, que é o que a gente chama de domínio. E aí você tem essa associação dada pela função f, e tem um outro conjunto, que é o conjunto dos resultados, que a gente chamou de contradomínio. Que são aqui só fazendo de novo essa referência que eu fiz antes na outra videoaula, que são os possíveis resultados. Então, o que eu quero dizer com possíveis resultados? Por exemplo, quando a gente escreve, aqui um exemplo numérico simples de entender isso aqui. Outra forma da gente escrever também, uma outra notação, aqui era a gente fazer f, e aí tem aqui do domínio, que em geral é algum conjunto de números leva valores do domínio em valores no contradomínio. Via uma certa relação que vai associar cada número x, isso aqui é uma outra anotação que a gente tem para funções, em um elemento f de x. Em geral, são números, que é o que a gente está tratando aqui, mas podem ser coisas mais gerais, dependendo do tipo de função que você esteja trabalhando. Então, em geral, a gente escreve números aqui, o conjunto de números, né? Então, por exemplo, meu primeiro exemplo aqui, um exemplo bem simples, vamos considerar a função que leva números reais em números reais da seguinte forma: ela vai pegar um número real x e vai dar como resposta x ao quadrado. Esse é um jeito da gente escrever essa associação, essa relação com essa seta aqui, notação de um matemático famoso que chama Serge Lang, mas tem uma outra forma que você talvez está mais acostumado, simplesmente é escrever f de x igual a x ao quadrado. Então, perceba aqui que esse r que está aqui, esse daqui é o meu contradomínio. Mas aí você fica pensando, pô, será que todo contradomínio, será que todo número real ele vai poder ser escrito como x ao quadrado? Ou seja, todo número real que está aqui ele é o resultado de alguma entrada x para essa função? E a resposta é não, né? Porque tem uma questão aqui. Você vê que, nesse caso aqui, quando você calcula x ao quadrado, a gente já viu isso antes, quando calcula desigualdades, independente do sinal que esse número tenha, ou enfim, se ele for zero, isso aqui é zero, né? Mas independente do sinal dele ser positivo ou negativo, isso aqui é sempre maior ou igual que zero, ou seja, nunca é negativo, simplesmente porque se esse número x for negativo, quando você calcula x ao quadrado, que é x vezes x, como negativo vezes negativo é positivo, você tem números positivos quando x é negativo, o x ao quadrado, né? Quando x é positivo também, quando x for zero é zero. Ou seja, independente do que eu tenha aqui, qualquer número x, o resultado, qualquer entrada x, o resultado é sempre um número que não é negativo. Então, por exemplo, números negativos, eles não são resultados de entradas aqui dessa função, por exemplo. E aí tem esse conjunto menor, que é o conjunto dos resultados. Então, aqui, o domínio, que é o conjunto dos valores que eu posso calcular, que eu posso considerar essa relação, no caso aqui é uma expressão algébrica que é dada essa relação, leva x em x ao quadrado, essa expressão algébrica eu posso calcular para qualquer número real. Então o domínio aqui não tem restrição, a princípio, o domínio dessa função são todos os conjuntos dos números reais, da forma como eu escrevi lá, eu já tinha escrito isso antes aqui na minha primeira anotação, né? E o que a gente chama de a imagem, no caso aqui,
que são o conjunto dos resultados, ok, que eu obtenho. E aí tem uma anotação especial que a gente escreve desse jeito aqui. IM também às vezes é usado para IM de imaginário, né? A parte imaginária de um número complexo, não é o caso aqui, a gente só trata de coisas reais. Então, isso daqui seria apenas o conjunto dos números que não são negativos. Então, aqui seria um intervalo de 0 até infinito. Inclui o zero, né? O zero está na imagem, porque 0 ao quadrado é 0, mas não inclui nenhum número negativo, ok? Então aqui está um exemplo para você entender um pouco melhor essa diferença, um exemplo bem simples do que é contradomínio, o que é imagem. Mas geralmente a gente está preocupado em encontrar de fato o que é o domínio de uma função. Então vou considerar um exemplo aqui, um outro exemplo simples, que em geral são as situações mais comuns, é você simplesmente escrever diretamente a relação algébrica que é essa função. Então vou considerar aqui a função f de x dada pela raiz quadrada de 2 menos x dividido por 1 menos x ao quadrado. E aí essa função, o que ela faz? Dado um número x, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular 2 menos x, ver o que é isso, calcular 1 menos x ao quadrado, depois você tiver os dois resultados, você vai dividir, 2 menos x dividido por 1 menos x ao quadrado, e finalmente calcular a raiz quadrada. Mas veja que aqui há uma restrição. Aqui, então, há uma restrição. Quando eu calculo essa expressão algébrica aqui, no cálculo da raiz quadrada. Essa restrição a gente já comentou antes, a gente não pode calcular a raiz quadrada de números negativos. Quando você tem um número, fácil você verificar que eu não posso calcular. Mas aqui no caso de uma expressão algébrica, talvez seja um pouco mais difícil você verificar o sinal dessa expressão algébrica, mas a gente já fez isso aqui antes, né? A gente já viu desigualdades, etc, e viu exemplos parecidos com isso aqui. E além disso, tem uma outra restrição também, aqui no caso, como eu estou fazendo uma divisão, estou nessa expressão algébrica, se você perceber, está dentro aqui da raiz quadrada, eu estou dividindo uma expressão, que no caso é 2 menos x, por 1 menos x ao quadrado. Então, eu não posso dividir por zero. Então, tem uma outra restrição aqui, não... Então, vamos escrever aqui um pouco maior. Não podemos dividir por zero. Então, escrevendo agora, a gente escreveu por extenso aqui, escrevendo em termos matemáticos agora o que isso aqui quer dizer, é o seguinte. Então, a gente tem duas restrições, como eu disse, cálculo raiz quadrada, então não pode ser negativo. Então, essa expressão que eu tenho aqui, 2 menos x dividido por 1 menos x ao quadrado, não pode ser negativa, ela pode ser zero, isso não é um problema, calcular raiz quadrada de zero. E o denominador não pode ser zero. O numerador pode ser zero, né? A raiz quadrada de zero está ok. O 2 menos x pode ser 2, no caso, que é o zero ali. Mais o 1 menos x ao quadrado não pode ser zero. Então vamos só reescrever isso aqui, para ficar mais fácil perceber o que é. Essa expressão aqui eu posso reescrevê-la como sendo 2 menos x dividido por, fatorando essa expressão 1 menos x ao quadrado, isso aqui é uma diferença de quadrados. Posso escrever como sendo 1 menos x vezes 1 mais x. Eu quero que isso aqui não seja negativo, que é maior ou igual que zero, e que esse 1 menos x ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 menos x vezes 1 mais x, não seja zero. Você perceber, esse aqui é fácil de verificar o que você tem que ter. O produto desses dois números aqui não pode ser zero, o produto de 1 menos x vezes 1 mais x. Então, portanto, o x não, 1 menos x não pode ser zero, que é o x não pode ser 1. Ok? E, além disso, o x também não pode ser menos 1, que é a outra raiz aqui, né? Que é quando 1 mais x é zero.
Então eu tenho essas duas restrições, o x não pode ser nem menos 1 nem 1, e eu tenho que verificar o sinal aqui. De novo, vamos fazer isso de forma bem simples, como a gente já fez antes, outros exemplos que lidou com desigualdades. A gente faz uma tabela, como já está escrito aqui, esses valores, as expressões aqui que eu tenho, que são as seguintes. Eu tenho 2 menos x, outra expressão que eu tenho é 1 menos x, e a outra é 1 mais x, ok? E agora eu verifico onde é que essas expressões mudam de sinal, que no caso elas só mudam de sinal nas suas raízes. A raiz do 2 menos x é no 2, vou colocar aqui o 2. A raiz do 1 menos x é no 1, vou colocar aqui o 1. E a raiz do 1 mais x é no menos 1. Vou colocar aqui o menos 1. Perceba que eu coloquei eles em ordem, né? Da esquerda para a direita, do menor para o maior. Então, vou fazer aqui as minhas colunas agora. E aí, o que eu tenho agora? Portanto, quando essa expressão aqui, 2 menos x, ela é positiva antes do 2. E ela é negativa depois do 2. É fácil ver isso. Se você calcula para um número maior do que 2, 3, por exemplo, 2 menos 3 é menos 1, que é negativo. Okay? Então aqui depois do 2 é negativo. Eu já dei a explicação lá no vídeo de desigualdades e inequações, o porquê que basta calcular num número lá e dizer, para todo número maior do que 2 vai ser negativo, ok? Isso é um resultado depois que você aprende num primeiro curso de cálculo, chama teorema do valor intermediário. Mas enfim, aqui nesse caso, e se você calcula para um número menor do que 2, por exemplo, 0, 2 menos 0 é positivo, e aí para qualquer número menor do que 2, essa expressão aqui que eu tenho, ela vai ser positiva. Como eu só voltando a dizer, o motivo disso é porque essa expressão só muda de sinal no 2, ok? Então o sinal é uniforme aqui antes do 2 e ele é uniforme também depois do 2. É parecido aqui com a situação do 1 menos x, antes do 1 ela é positiva. Você calcula, por exemplo, em 0, 1 menos 0 é 1, é positivo. E depois do 1, por exemplo, 2, 1 menos 2 é menos 1, é negativo. E depois do 1 é negativo. E esse 1 mais x aqui, ele é positivo depois do menos 1, ok? Calcula em 0, por exemplo, que é maior que menos 1. E é negativo antes do menos 1, por exemplo, menos 2, 1 menos 2 é menos 1, negativo. E aí, se você faz o produto agora dessas coisas, eu tenho que... Vamos lá ver. Então, eu tenho que aqui positivo vezes positivo é positivo, vezes um negativo dá negativo. A multiplicação de positivos é positiva. A multiplicação de 2 positivos por um negativo é negativo. 2 negativos, quando você multiplica, dá positivo, vezes um outro positivo dá positivo. Aí você diz, pô, você está falando vezes, mas você está dividindo aqui pela expressão 1 menos x e 1 mais x, mas dá no mesmo. Questão do sinal, até porque se você lembrar, a divisão é simplesmente você multiplicar pelo inverso. E o inverso de um número tem o mesmo sinal do número. Então, enfim, essa análise de sinal é simples, independente se você está fazendo uma divisão ou multiplicação. Eu quero saber quando é que aquilo ali é maior ou igual que zero. Então, aqui nesse caso é menor do que zero aqui, nesse intervalo. Aqui é maior que zero, aqui é menor do que zero, negativo, né? Aqui é maior que zero. Eu quero saber maior ou igual a zero. Então, essencialmente, eu tenho essa região aqui. Eu tenho essa região aqui, que são as regiões que me deu o sinal positivo, né? Então, o que eu vou ter, então, no fim das contas? Então, logo, essa expressão 2 menos x dividido por 1 menos x ao quadrado, que é o produto de 1 menos x por 1 mais x, isso aqui é maior ou igual que zero, se o x está em qual intervalo? Então, o x aqui vai ter que estar nesse intervalo aqui. Primeiro, nessa segunda coluna, né? A segunda coluna que eu tenho é entre menos 1 e 1. E lembre que eu não posso considerar nem o menos 1 nem o 1, nenhum desses extremos aqui, porque nesses extremos, que no caso dessa segunda coluna que aparece aqui, na segunda coluna dos sinais, né? O denominador é zero. Então, eu tenho esse intervalo aberto aqui de menos 1 até 1. E além desse, eu tenho a minha última coluna aqui dos sinais, que são todos os números maiores
do que 2 e eu posso incluir o 2 também. Então, todos os números maiores que 2 ser positivo. No caso do 2 dá 0. E 0, ok, eu posso calcular a raiz de 0. Então, aqui união com 2 até infinito, que é o conjunto de todos os números que são maiores ou iguais a 2. Então, esse é o conjunto que eu posso, que essa expressão aqui é maior ou igual que 0. O denominador não é 0, né? Porque eu não estou incluindo 1 e menos 1. Então, portanto, o domínio dessa função f, que é raiz quadrada de 2 menos x dividido por 1 menos x ao quadrado, é esse intervalo aqui que a gente acabou de fazer, D, vou chamar D de f, domínio, que é essa união de intervalos, né? O intervalo de menos 1 a 1 aberto, união com esse intervalo fechado de 2 a infinito. Okay? Então aqui é um problema típico desses de domínio de uma função. Você quer saber quais são, você associa a função, aqui inclusive eu escrevi só f, né? Aqui vamos escrever f de x. Então estou associando a função a essa expressão algébrica, que é raiz quadrada de 2 menos x dividido por 1 menos x ao quadrado. E aí eu quero saber para quais números eu posso calcular essa expressão algébrica, raiz quadrada de 2 menos x dividido por 1 menos x ao quadrado, que é essencialmente a restrição aqui da raiz quadrada, que é tem que ser números que essa expressão algébrica não seja negativa, que é maior ou igual que 0. E a gente fez uma análise de sinal similar ao que a gente fazia antes, para resolver uma desigualdade, que é de fato o que a gente está fazendo aqui. Ok? É isso.